12º episódio do CBcast Capim Branco, 20 minutos. Nós hoje aqui estamos com o doutor Anderson Barbosa Evaristo, professor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, campus aqui de Unai. Ele vem falar sobre vários temas aqui sobre agronegócio. E aí, professor? Seja bem-vindo ao nosso podcast. O professor Anderson Barbosa Evaristo, ele é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele é especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre e doutor em fitotecnia pela UFV e Universidade Valladolid, da Espanha. Ele tem experiência na área de agronomia, com ênfase em agroenergia, culturas energéticas, tecnologias de sementes e culturas anuais, soja e milho. É professor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal aqui do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, campus de Unai. Ele é docente permanente do programa de pós-graduação em produção vegetal. Ele também participa do programa de pós-graduação em agroenergia digital da Universidade Federal do Tocantins e é líder do grupo de pesquisa Agri-Cerrado, Agricultura no Cerrado. Uma satisfação aqui recebê-lo, professor. Como é que é a sua trajetória? Comece falando para nós e para o público do CBcast. Sim, Rafael. Primeiro aí gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou um ouvinte do CBcast, então fiquei muito feliz aí pelo convite, né? Eu acho que é uma importante integração aqui para a nossa região, né? Então eu sou um ouvinte assíduo aí, já assisti todos os capítulos, então para mim é um prazer e uma felicidade de poder estar aqui. E também eu tive a oportunidade e o prazer aí de estar vindo para Unai, né? Então já me considero um unaiense. Tem aquela bebeu da água do Rio Preto, tem essa brincadeira, né? Bebeu da água do Rio Preto, né? Não sai mais de Unai. E isso eu acho que me tocou aí. A gente rodou aí um pouquinho alguns locais aí no Brasil e até no exterior, mas fixei raiz aqui, muito satisfeito por estar aqui. Bacana, muito bom. O que motivou você a escolher a Unai para trabalhar e desenvolver os projetos que você desenvolve aqui na Universidade Federal? Então, eu sou professor, né, como você disse, lá no Instituto de Ciências Agrárias, aqui da UFJM, e a gente conhece, né, o Unai é o celeiro aí da agricultura ou da agropecuária aqui no nosso estado. E quando eu tive a oportunidade, né, eu fiz o concurso, né, e fui aprovado. Então eu estava residindo no estado de Tocantins e vim para cá de fato aí pelos os objetivos aí, pela perspectiva, né, que a gente tem aqui na região, né, essa vocação agropecuária muito forte e poder estar tentando contribuir aí para o desenvolvimento regional. Então assim, isso me interessou bastante. Está aqui, né? A UFVJM tem seus 4 cursos de ciências agrárias, agronomia, zootecnia, engenharia agrícola e medicina veterinária. E essa oportunidade aí que eu tive, né? Vim para cá e eu acho que eu tenho, né? A gente, ao longo dos 6 anos que eu estou aqui, a gente está desenvolvendo uma série de projetos aí, de atividades aí que vamos estar comentando aí. Beleza. E como é que tá ali? Tem grupos de pesquisa e extensão, de ensino ali? Você participa de algum grupo desse de pesquisa? Quais projetos que vocês estão desenvolvendo aí no setor de agronomia e tecnologia? Sim, então, lá no nosso campus, né, existem vários grupos de pesquisas, grupos de ensinos, grupos de estudos, que isso é uma forma ali de unir os alunos, os docentes ali em determinados temas específicos, né? Então a gente, né, dentro ali da universidade, tem vários grupos de pesquisa aí de todas as áreas ali na área de ciências agrárias. E eu sou líder de um grupo que chama Agricultura do Cerrado. Então alguns professores e diversos estudantes aí, principalmente dos cursos de agronomia, engenharia agrícola e de pós-graduação, no caso aí da produção vegetal, a gente, né, tem esse grupo aí de pesquisa com o nosso foco aí de trazer inovações, de trazer pesquisas e desenvolvimento, principalmente para esse bioma do Cerrado, onde que a gente está inserido e onde hoje, né, o bioma onde mais se pratica a agricultura no nosso país. Então, já há 6 anos aí, esse grupo aí, a gente tem desenvolvido aí diversos projetos, pesquisas, feito aí diversos experimentos aí, tanto lá na universidade, no nosso campus experimental, quanto em associação com os produtores, com empresas da região. Então isso é uma satisfação, assim, a gente fica bastante
interessado, né, e vendo essas oportunidades que tem aqui na região e tentando, né, contribuir com o setor produtivo e para, né, ter algumas soluções tecnológicas aí que são demandadas para a gente. Sem contar, né, que esses grupos também contribuem muito para a formação dos nossos alunos, né? Sua formação ali no recurso humano. É o que a gente fala, né? A extensão acadêmica, né? O aluno sair ali fora de sala de aula, né? A universidade está em contato com o mercado. Isso. Fazer todo esse papel de interligação, já preparando o acadêmico para o mercado de trabalho. Esse é o grande gargalo, né, professor, que a gente enfrenta hoje em dia, porque o jovem hoje ele deixou de ter a graduação como o seu principal objetivo. Antigamente a gente tinha o sonho de formar na faculdade e de ser um profissional graduado e tocar esse ramo com qualquer escolha que a pessoa tenha, né? Mas com a graduação passando por todo o processo. É longo, é difícil, mas é gratificante, porque você tem vários benefícios depois da graduação. E hoje a gente vê, além da baixa procura pelas universidades, pelo curso superior, a gente vê uma grande evasão de alunos dos cursos de graduação, seja em escolas públicas e principalmente nas particulares. Fizeram uma pesquisa ali no Centro de Inteligência de São Paulo que detectou ali que a evasão está sendo de 57% dos alunos que preferem algum curso mais rápido, um contato mais fácil ali no mercado de trabalho para um curso técnico. Qual que é a importância que você vê do aluno focar na graduação como uma questão de desenvolvimento e superar essa dificuldade, esse medo de que não vai conseguir mercado de trabalho, ou que está perdendo tempo, ou que está investindo de maneira errada com essas facilidades aí que muitas vezes eles veem, mas parece fogo de palha, né? Porque você precisa de uma formação, precisa de ter uma base muito boa, e a faculdade, o curso superior te oferece isso. E esses cursos estão com perfis diferentes, né, professor? Principalmente agronomia. Não tem como você fazer agronomia só com base teórica. A gente pode até ver os trabalhos que você mesmo elaborou e fez analisando tipos de solo, clima, precipitação, né, os trabalhos que você fez em Tocantins. E isso tudo é um desenvolvimento que você faz não só dentro de um gabinete ou de uma sala de professor. Você vai a campo, você faz as pesquisas, você faz a análise, né? Você tem contato com o mercado direto, principalmente nos grupos que vocês trabalham. E eu queria que você mostrasse, embora talvez você fique restrito para dizer quais são os parceiros ali, mas nos grupos que você atua, você tem vários parceiros que já estão ali interligados com o mercado. E o jovem que faz a graduação já está em intenso contato com essas pessoas, numa região que é a segunda maior aqui de Minas na questão do PIB do agro, né? Se não for a maior, tá? Em 20º pouco do agronegócio no Brasil, que é o Unaí, com os potenciais que aqui nós temos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto. Não, isso é muito importante, Rafael. Infelizmente é um cenário nacional, né? A gente vive essa evasão, né? Principalmente pós-pandemia, né? Os níveis de evasão dos cursos superiores aumentaram muito aqui no Brasil. Como você disse, tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas, né? Isso é uma realidade nacional. Isso é uma preocupação, entender, pelo todo o sistema aí do ensino superior. Entretanto, né, a gente busca aí, e vou falar mais particularmente, a gente lá da UFVJM, a gente busca, né, fazer estratégias para que isso reduza, né? E é muito interessante como você tem falado. O uso dos grupos de pesquisa ou grupo de estudo contribui muito aí para a permanência dos estudantes na graduação, porque eles acabam tendo essa interação maior com o mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, mais particularmente lá no meu grupo de pesquisa, né, nos cursos lá na qual a gente está envolvido, os alunos, a gente vê a diferença do interesse quando você está associando lá o que a gente fala nas disciplinas teóricas e quando está envolvido na prática. Principalmente quando a gente vai desenvolver trabalhos de pesquisa nas fazendas, nas empresas, e aí o aluno começa a entender essa integração e essa importância. Então, assim, eu sou muito feliz de falar que pelo menos no nosso grupo lá de pesquisa, quase todos os alunos que entraram, eles terminaram o curso, né? Praticamente 100%. E ainda do grupo nosso lá está praticamente 100% com empregabilidade. Então isso até ajuda a motivar os alunos que estão começando. Então eu tenho essa preocupação por mais que eu faça pesquisa aplicada, eu tenho essa preocupação de a gente buscar os alunos desde os primeiros
períodos para já estar tendo essa integração, porque eu acho essa importância, né? E eles vão dando valor. E acaba também o setor privado, né? O setor público também, eles fazem estágio também nas instituições públicas. Ver esse interesse dos alunos, aí isso está contribuindo aí para a gente tentar diminuir essa. E o Unaiense hoje, pelo menos dessas áreas agronômicas, né, ele não precisa sair de Unai, tem inúmeras opções para ele fazer graduações aqui, tem várias instituições, 2 pelo menos de agronomia, mais um tanto outro número de cursos que nós temos aqui em Unai. E é muito importante a gente reforçar, né, porque muitos pais ou mesmo o jovem, ele tem a pretensão muitas vezes de sair de Unai achando que vai ter uma melhor posição no mercado. Só que o problema é que ele pede muita referência, né, porque ele deixa de olhar no seu próprio quintal e ver os benefícios ali da sua casa e muitas vezes sai para outro ambiente e quando ele volta ele perde muita oportunidade, porque aqui já tem todos, né, todo esse caminho que você falou. Quase 100% de alunos já com empregabilidade, já com emprego pronto ali, e não é qualquer coisa, né? Você já sai dali já com um pé direito. Quais projetos que têm impactado aqui, que vocês têm trabalhado aqui na região? Então, mais particularmente aí do nosso grupo de pesquisa, a gente tem algumas linhas de pesquisas que regionalmente a gente está tentando aí contribuir para o desenvolvimento regional. Uma delas que eu gosto de destacar quando eu cheguei aqui, a gente via os cultivos da área de soja, né, que é a principal cultura, né, da nossa região, né? O Unai hoje é o maior produtor de soja do estado, né? Então, com toda a sua relevância, os produtores aqui altamente tecnificados, com grande tecnologia, e sempre os cultivos, né, que se chama aqui nas áreas chapadas, né, nas áreas de maior altitude, que tem condições edafoclimáticas e solos que permitem. E eu me perguntava por que não se cultiva aqui no vão a soja, né? E no início, há 6 anos atrás, a maioria dos produtores que eu conversava, né, falava que não dava, que questões de clima, que era muito quente. E isso, né, essa é a essência do pesquisador, né? Exato. A gente gosta de ser instigado, né? Provocado. Então eu falei assim, eu acho que vou começar a trabalhar com isso aqui. E a gente começou alguns trabalhos aí com o cultivo da soja aqui, né, no famoso vão, né, que tecnicamente a gente chama de áreas de altitudes médias aí, que nós estamos a 550, 600 metros, e isso aí a gente já tem ensaios, né, realizados com mais de 3, 4 anos, né, mostrando aí o potencial da soja aqui no vão. Esse ano a gente fez um encontro técnico aí com os produtores aí, a gente fez o Fórum Mais Grãos, foi muito interessante, onde recebemos aí mais de 250 entre produtores rurais, técnicos e estudantes, né? E mostramos os resultados de pesquisa, mostrando a potencialidade que tem a região também, dessas regiões aqui de média altitude, né? Em relação ao cultivo da soja. Então isso tem deixado muito satisfeito, porque a gente vê o avanço agora, né? Agora a gente anda aqui na região e vê várias áreas aí sendo cultivadas aí, tanto irrigados, vários irrigados, né? E em locais de vão mesmo, de baixa altitude, como você disse, com pivôs trabalhando normalmente. Quer dizer, a dificuldade é superada muitas vezes de relevo, de alguns obstáculos que tem curva de nível que tem que fazer e tudo, mas é possível explorar com tecnologia, inclusive com o vão, no vão, né, com a irrigação suficiente. E tem muita disponibilidade de água, né? Esse é um ponto que talvez vocês vão ter que analisar na sustentabilidade para produzir com menos utilização de água possível, né? Porque essa é uma preocupação acho, geral, né? E também outros pontos, já entrando na sustentabilidade mesmo, a gente tem várias situações que é preciso a gente nos orientar, né, professor? Você tem muitos trabalhos voltados para a sustentabilidade. Eu achei esse o maior gargalo que se tem quando se fala em agronegócio, agricultura. Eu queria que você citasse um pouco focado nesse ponto. Então, ótimo. Dentro desse contexto aí, um trabalho aí que a gente tem iniciado em desenvolvendo são os sistemas integrados de produção, né? Quando a gente tem mais de uma atividade, né, de produção dentro de uma mesma área. Então, pensando aqui no vão, a gente já começou alguns trabalhos, por exemplo, com a integração lavoura-pecuária, onde eu poderia fazer em áreas de sequeiro, né, como você falou, e a nossa preocupação, e a gente sabe dessa limitação hídrica aí, dos recursos hídricos, né? Então, o que a gente tem feito aí, esses estudos aí trabalhando, que a gente fala a safra, a soja e a safrinha, o boi, então a integração lavoura-pecuária.
Um outro trabalho aí que a gente tem, nós estamos desenvolvendo aí junto com outros grupos de pesquisas aí do Brasil e do mundo, é a cultura e a espécie da palmeira macaúba, né, que ela é nativa dos nossos cerrados e né, muita gente conhece aí, e ela produz um fruto com alto conteúdo de óleo. E hoje essa espécie tem um grande potencial para contribuir na transição energética, né? O Brasil e o mundo está nessa política aí de transição energética, da mudança dos combustíveis fósseis para os renováveis. Exato. E hoje, né, o setor de aviação, né, alguns grandes projetos de empresas que já nos contactaram, que a gente já vai iniciar esses projetos, né, para o desenvolvimento do bioquerosene da aviação a partir dessa cultura, a partir da palmeira macaúba. Então nós estamos fazendo um trabalho assim, para mim muito interessante, junto com os outros grupos, que é desenvolver os sistemas de cultivo e de produção dessa espécie. E parece que é uma espécie que está muito bem por aqui, no norte de Minas, né? Essa parte aqui também, ela caminha bem. Eu acho que daqui a alguns anos, né? A agricultura não é um dia para o outro, ainda mais de culturas que a gente chama perene. Então eu acredito que daqui 15, 20 anos, talvez o cenário e as paisagens aí a gente pode ver outro. Nem que seja uma parte pequena de cada propriedade. Você não precisa colocar a árvore em toda a sua propriedade. Destaca um pedaço, faz uma integração. Sim. Porque isso vai precisar de agroindústria, tem que fazer toda a integração, tem que fazer toda a participação, tem que ter participação da Embrapa, da universidade, dos parceiros, né? Para poder dar certo. Mas é uma ideia fenomenal, porque o Brasil hoje é um dos maiores produtores, né, dessa energia, bioenergia, não é isso? Isso. Que utiliza todos esses aspectos para poder, né, substituir combustível fóssil. Né? E essa é a realidade que nós temos vivido. Existem vários mitos que a gente precisa desmistificar. Eu gosto muito de citar o Chico Graziano, que é um estudioso da sua área, agrônomo, e ele escreve para a gente ler igual eu, assim, escreve muita coisa bacana. Por exemplo, ele fala que a gente tem que desmistificar que existe uma diferença entre a agricultura familiar e o agronegócio. O que o senhor vê sobre isso? Realmente tem uma diferença? Nós temos que diferenciar a agricultura familiar do agronegócio, professor? Então, esses são conceitos, né, até um pouco polêmicos. Eu, particularmente, tenho, né, do conceito que agronegócio é negócio da agricultura ou da agropecuária. Então, um pequeno produtor, um agricultor familiar, ele pode estar fazendo seu negócio, não deixa de estar envolvido no termo do agronegócio. Entendo que o pequeno produtor que produziu alface, um agricultor familiar, foi na feira ali no sábado e está vendendo o alface dele, ele está fazendo negócio da agricultura. Então, eu particularmente eu não vejo, né? Eu acho muito importante aí essa desmistificação aí sobre esses conceitos aí e mostrando, né, que pode aumentar a renda para ele, né? E muitas vezes o agricultor familiar é um dos que mais diversificam a produção. Então a gente tem até modelos lá para, voltando aí no caso da Macaúba, quando você falou, a gente tem uns modelos integrados de produção envolvendo ela, para que você pode estar produzindo essa palmeira, produzindo a produção animal, produzindo outras culturas agrícolas. Se fala até em açaí no Cerrado, coisa que há pouco tempo a gente não... É inconcebível, porque o açaí ele é típico, né, de regiões muito úmidas das florestas, né, da floresta amazônica. E estão desenvolvendo o açaí no Cerrado, com bons níveis de resultado aí, de produtividade, etc. Né? Então acho que o caminho é esse, né, professor? Você buscar. Aí tem outro ponto, defensivo agrícola, é um mal necessário. Só que a sustentabilidade vem para justamente buscar novas tecnologias em sementes, em cultivares, para que elas dependam cada vez mais de defensivos agrícolas, que é um mal necessário, vamos dizer assim, no aspecto geral. Mas tem outro ponto, né, no final dessa corda, porque vem argumentos não comprovados de que essas novas sementes, de que essas junções tecnológicas de plantas que não são suscetíveis a glifosato, etc., elas provocam problemas de saúde nas pessoas, como câncer. Isso foi comprovado, nós temos assim uma comprovação desse alarme todo nessas tecnologias que são colocadas, porque ao mesmo tempo a gente percebe um cenário assim você não tem para onde correr. Se você reduz a utilização defensiva, se você coloca defensivo agrícola, critico, que é necessário você fazer isso. Não tem como você produzir, tanto que o Brasil produz, sem defensivo agrícola, ele é necessário. Porém, quando você pensa em diminuir justamente utilizando a tecnologia, parece que existe um outro movimento dizendo, essa produção aqui ela pode ser prejudicial à saúde.
e cria-se um alarde, digamos assim, muito mal conceituado, né? Porque eu não vi ainda pesquisa que comprovasse que realmente essas sementes ou esse desenvolvimento faz realmente mal para a saúde humana. O que o senhor pensa sobre essa polêmica que nós temos? É assunto espinhoso, mas nós temos que enfrentar. Sim. Essa polêmica aí já vem de anos, né? De décadas, né? Eu entendo, Rafael, que um dos maiores fatores aí de sustentabilidade no agro é quando a gente aumenta a produtividade. Porque se eu estou aumentando a produtividade, eu estou aumentando a produção de alimentos por área. E com isso, eu reduzo a pressão por abertura de novas áreas. Então, quando eu estou o uso de tecnologias, como o exemplo de você disse de biotecnologias, né? Uma que causa alguma polêmica aí, o uso dos transgênicos, né? Então, a maioria dos transgênicos hoje, né, utilizados comercialmente, eles são como, né, para tolerância ao uso de alguns herbicidas e também para resistência a alguns insetos. Pensando em muitas vezes a resistência a alguns insetos, a gente tem que ver um outro viés, que você reduz a utilização dos próprios agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, né? Então, isso nós estamos caminhando para a sustentabilidade quando nós estamos adotando essas tecnologias. E é interesse do produtor cada vez mais pagar menos por defensivo agrícola. Ninguém quer aplicar porque quer aplicar, isso é necessário. O defensivo agrícola é caro, não é um insumo assim que você compra com tranquilidade, ele é caríssimo, né? Então, se você tem tecnologias que possam reduzir o custo da produção e aumentar a produtividade, isso é muito bem-vindo, né, professor? É excelente. Além disso aí, a gente tem também, e cada vez mais, e desde o pequeno e principalmente o grande, está muito utilizando os bioinsumos, né? Então são insumos biológicos na agricultura, ocorrendo alguma substituição. Então a gente não pode ter aquela, a partir de hoje eu não posso utilizar. Não é peremptório, né? Não, isso. Mas a ciência... Vai devagar, né? Ele vai se... A ciência, as empresas, aí, os desenvolvimentos dos produtos aí têm, né, caminhado por esse uso de outros insumos, né, que tem substituído em alguns casos ou reduzido alguns insumos agrícolas e mantendo a produtividade e até elevando. Então acho que o Brasil está no caminho certo. Beleza. Muito bom, professor. Já chegando aqui ao final, o assunto é muito interessante, tem vários outros pontos que a gente poderia, né, aprofundar aqui, mas vamos deixar para um outro episódio. O professor Anderson aqui falando sobre esse tema importante. Nós estamos numa sequência, né, de entrevistados que são das áreas agrícolas, a área, né, da zootecnia, veterinária, para também trazer outro ponto, porque esse é um contato que todo mundo precisa, né, ter boa informação de qualidade, e esse é o nosso objetivo, direto da fonte aqui, pegar justamente os conceitos, né, que são de especialistas, de doutores, no caso, doutor Anderson, doutor mesmo com D maiúsculo, né, para explicar para nós e desmistificar algumas situações muito complicadas. Alguma mensagem, um convite que você gostaria de deixar aí para a comunidade, para os alunos? Então, o convite aí para a comunidade, né, para a sociedade ir lá conhecer o nosso campus, né? É uma universidade pública, né, gratuita aí, ela é aberta, né, ela é nossa, né, da sociedade. Então, convidar também os que não conhecem para ir lá conhecer, incentivar os jovens aí que estão no segundo grau, que estão pensando aí em entrar na carreira acadêmica, ir lá conhecer a nossa instituição, pesquisar sobre os nossos cursos, né? Somos cursos novos aí e, entretanto, aí de excelência, né? A gente tem praticamente nota máxima em todos os cursos de graduação aqui da UFVJM, do campus Unaí. Então nós estamos abertos. Mestrado, né? Temos os cursos também de pós-graduação a nível de mestrado, de doutorado. Hoje, Rafael, a gente recebe alunos, né? Eu tenho orientado, por exemplo, de fazer mestrado comigo do Moçambique, da África. Tenho alunos que trabalham comigo, que veio do Rio Grande do Sul, do Tocantins, eu e os colegas, né, que estão envolvidos lá. Então, a universidade está de portas abertas, principalmente para a sociedade. Isso movimenta a economia, né? A pessoa vem de longe aqui, precisa do aluguel, alimentação, recebe bolsa, né? Aquece a economia local. Com certeza. Né? Porque ali são muitos alunos, muitos cursos, cada vez mais aumentando, né? Um espaço muito bom lá para exercer todo tipo de atividade em todos os cursos que lá se possui. E tem notícia de ampliar a quantidade de cursos ali da UFVJM, aqui em Unaí. Não, é isso mesmo. E, então, assim, acho que a universidade está contribuindo para o progresso regional, né? Desenvolvimento regional.
E como você muito bem disse, né, a gente consegue aí via projetos de pesquisa com parcerias privada ou pública, né, muitas vezes várias bolsas, né, de pesquisa a nível de graduação, mestrado, doutorado, que isso é um dinheiro que é utilizado no comércio local, porque a pessoa vem de fora, vem morar aqui. Então é muito recurso gerado aqui e também a gente está contribuindo também para a Unai ficar conhecida aí até e os projetos desse aí eu estava vendo em setores públicos, em fundações públicas que são do setor de fomento, né? Que os recursos liberados para pesquisa, por exemplo, não são baixos, né? São recursos altíssimos para se fazer pesquisa, porque realmente isso é de alta relevância para a evolução cada vez mais desse setor. Agradeço ao professor Anderson, volte sempre aqui conosco. Obrigado a todos pela participação, obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Até a próxima.